Em 1915, um jovem engenheiro britânico construiu um motor tão eficiente que o War Office recusou-se a acreditar nos resultados. Seu protótipo consumia menos combustível, produzia mais potência e operava mais frio do que qualquer outro em serviço, levando os oficiais a presumirem que havia erro nas medições. O engenheiro era Harry Ricardo e os números estavam corretos. A Grã-Bretanha, em plena Primeira Guerra Mundial, precisava desesperadamente de motores confiáveis para tanques, caminhões e aeronaves, já que a maioria superaquecia, falhava e desperdiçava combustível. O motor de teste de Ricardo, construído numa modesta oficina em Sussex, parecia desafiar toda a convenção, e sua descoberta de que o verdadeiro segredo da potência estava na mistura ar-combustível. Antes da ignição, acabaria redefinindo a engenharia mecânica. Embora na época poucos fora de sua equipe compreendessem o que ele havia feito. Harry Ralph Ricardo nasceu em 1885 em Londres, numa família que valorizava invenção e ciência. Estudou ciências mecânicas no Trinity College, Cambridge, onde desenvolveu rapidamente uma obsessão pelo motor de combustão interna, passando noites analisando frentes de chama, taxas de compressão e perdas térmicas, enquanto outros alunos faziam simples experimentos a vapor. Após formar-se em 1908, começou a projetar motores experimentais a gasolina para motocicletas e automóveis, concentrando-se na eficiência dos cilindros e na combustão suave. Seus primeiros protótipos já superavam a maioria dos motores comerciais, mas o que o fascinava não era vender máquinas, e sim a combustão química invisível que transformava vapor em movimento dentro de um cilindro metálico. Quando a guerra começou em 1914, o novo armamento britânico, o tanque enfrentava sérios problemas, pois os primeiros modelos usavam motores pesados e pouco confiáveis emprestados de tratores agrícolas, que superaqueciam, atolavam na lama e às vezes pegavam fogo após poucas horas, levando o exército a recorrer à jovem empresa de Ricardo. Ele aceitou o desafio, mudou-se para Shoreham-by-Sea e iniciou aquele que se tornaria um dos estudos de engenharia mais influentes da guerra. Em poucos meses, construiu uma unidade de potência totalmente nova, baseada em análise rigorosa da transferência de calor, melhor mistura ar-combustível e um sistema de arrefecimento redesenhado capaz de operar por horas sob carga sem superaquecimento. Testado no tanque Mark V, o motor funcionou perfeitamente, permitindo que soldados antes frustrados com máquinas temperamentais finalmente dirigissem veículos capazes de avançar sob fogo. O War Office, anteceico, reconheceu que Ricardo não apenas melhorara o desempenho, mas transformara o tanque de um risco mecânico em uma arma confiável, permitindo pela primeira vez que blindados atravessassem a frente ocidental com segurança. Diferente de muitos inventores, Ricardo não se guiava por intuição, mas por dados. Criou algumas das primeiras bancadas científicas de teste de motores da Grã-Bretanha, registrando ondas de pressão, temperaturas e velocidades de chama com precisão meticulosa, enchendo cadernos com cálculos que relacionavam química do combustível, a geometria do motor, matemática ignorada pela maioria das fábricas da época. Essa disciplina lhe deu uma compreensão profunda do problema que assolava todos os motores de combustão interna do início do século XX, a detonação. Quando o combustível se inflamava cedo demais, desperdiçava potência e podia destruir o motor, levando Ricardo a estudar a relação entre compressão e qualidade do combustível e a estabelecer as bases do que hoje chamamos de índice de octanas. Sua pesquisa demonstrou que controlar a taxa de queima permitia extrair muito mais potência do mesmo tamanho de motor. Ao final da guerra, seu nome já era conhecido no mundo da engenharia. Seu motor, para tanques, tornou-se padrão para veículos blindados britânicos, e sua compreensão da eficiência da combustão passou a influenciar fabricantes de aeronaves e automóveis, como Rolls-Royce, Vauxhall e Bentley, que buscaram seu aconselhamento nos anos 1920. Ricardo não buscava contratos nem publicidade. Concentrava-se em aperfeiçoar seus métodos científicos e publicava artigos técnicos que soavam mais como física do que mecânica, substituindo superstição por causa e efeito mensuráveis, e levando ordem em matemática a um campo antes dominado pela tentativa e erro.
Em 1919, formalizou sua empresa Ricardo Company Limited, construindo um centro de pesquisa em Shoreham, onde continuou investigando o comportamento dos combustíveis sob pressão e calor e registrando cada resultado. Seu laboratório tornou-se uma força silenciosa da inovação britânica, produzindo dados que orientariam o projeto de motores no mundo inteiro. O que começou como uma solução urgente de guerra evoluiu para uma vida inteira de descobertas, pois os problemas de detonação, eficiência e potência não eram apenas preocupações militares, eram o próprio futuro do transporte. Ricardo compreendia que à medida que os motores se tornavam mais rápidos e menores a precisão na combustão, decidiria o progresso. Ele havia transformado o ato de queimar combustível em ciência e em pouco tempo essa ciência tornaria os motores britânicos em terra, no mar e no ar mais fortes do que nunca. Após a Primeira Guerra Mundial, a reputação de Harry Ricardo como um dos principais especialistas britânicos em combustão já estava firmemente estabelecida. O exército tinha visto o que seus motores para tanques eram capazes de fazer, e a indústria começava a perceber que a mesma abordagem científica poderia transformar também a energia civil de modo que sua pequena oficina em Shoreham tornou-se um laboratório de pesquisa totalmente equipado, onde motores não eram mais construídos por instinto, mas por matemática. A guerra ensinara a Ricardo, acima de tudo, que confiabilidade era mais importante do que potência bruta. Os tanques de 1916 mostraram que um motor que funcionava no laboratório era inútil se falhasse no campo de batalha. Por isso, nos anos seguintes, ele se dedicou a entender o comportamento da combustão sob todas as condições possíveis: calor, pressão, altitude e qualidade do combustível. Seus métodos eram obsessivos, porém revolucionários, enquanto outros engenheiros arriscavam palpites. Ricardo media. Ele começou dissecando as causas da detonação, mostrando que o NOx súbito que destruía pistões não era aleatório como muitos acreditavam, mas resultado de combustível instável, inflamando de maneira desigual antes da centelha. Ricardo projetou cilindros transparentes e usou instrumentos ópticos para observar a chama em si. Descobriu que o formato da câmara de combustão, a turbulência da mistura ar-combustível e a volatilidade da gasolina determinavam o quão suavemente um motor funcionava. Um tipo de trabalho que nenhum fabricante de automóveis tinha paciência ou precisão para realizar, mas Ricardo tinha. No início da década de 1920, grandes empresas britânicas já lhe enviavam motores para testar a Rolls-Royce. Buscou sua ajuda em projetos de motores aeronáuticos iniciais, enquanto Vauxhall e Crossley consultaram-no para melhorar veículos comerciais. Sua pesquisa sobre números de octanas, uma medida de resistência do combustível à detonação, tornou-se referência na indústria do petróleo, pois quanto maior a octanagem, mais compressão o motor podia suportar com segurança, e mais potência podia gerar uma relação simples que mudou o rumo do design de motores por todo o século. Simultaneamente, Ricardo começou a investigar motores diesel, ainda máquinas rudes e barulhentas, mas nas quais ele via potencial em eficiência térmica. Trabalhou no formato das câmaras de combustão para que o diesel queimasse de forma mais uniforme, reduzindo a fumaça e aumentando a potência, experimentos que lançaram as bases do moderno motor diesel de alta rotação que logo dominaria o transporte comercial. Em meados da década de 1920, sua empresa Ricardo & Company Engineers havia se tornado uma das organizações independentes de pesquisa mais respeitadas da Grã-Bretanha. Governos, montadoras e até fabricantes de aeronaves enviavam projetos para Shoreham para serem testados, e cada experimento era registrado e cada anomalia explicada. Pois Ricardo acreditava que engenharia dizia tanto sobre compreender falhas quanto sucessos. Se um pistão rachava ou uma válvula queimava, ele estudava tudo ao microscópio até descobrir exatamente o porquê. Durante o período entre guerras, também assessorou o Ministério da Aviação, onde seu conhecimento sobre comportamento do combustível provou ser vital, já que motores aeronáuticos sofriam detonação em grandes altitudes, onde o ar era mais rarefeito e o arrefecimento menos eficaz. Os estudos de Ricardo levaram ao desenvolvimento de combustíveis especiais de alta octanagem e câmaras de combustão melhoradas, permitindo que pilotos subissem mais alto e voassem mais rápido, sem destruir os motores,
Um trabalho silencioso em laboratórios e hangares que se mostraria decisivo quando a Grã-Bretanha enfrentasse sua maior prova. Embora agora fosse um dos engenheiros mais respeitados do país, Ricardo evitava os holofotes. Ele detestava a autopromoção e preferia a companhia de seus instrumentos e aprendizes a banquetes ou prêmios, mantendo um laboratório modesto, porém disciplinado, onde cada ferramenta tinha seu lugar e cada teste era documentado. Visitantes comentavam como o ambiente parecia calmo, como se o ruído da indústria tivesse sido substituído pela precisão da ciência. Na década de 1930, as descobertas de Ricardo moldavam não apenas o design militar, mas também o progresso civil. Seus artigos sobre eficiência térmica, injeção de combustível e turbulência circulavam pela Europa e América. E ele trabalhou com a Shell e a BP para desenvolver melhores técnicas de refino, garantindo que o suprimento britânico de gasolina fosse mais limpo e mais estável. Quando a Marinha Real começou a equipar submarinos com motores diesel, foi a pesquisa de combustão de Ricardo que os tornou confiáveis. Ele já era muito mais do que um engenheiro, era um mestre de princípios. Com uma filosofia simples: todo avanço começa com medição. A adivinhação é o inimigo do progresso, crença que ecoava em cada projeto que levava seu nome. À medida que as nuvens da guerra voltavam a se formar sobre a Europa, o trabalho de Ricardo ganhava nova urgência, pois os motores do conflito que se aproximava precisariam ser mais rápidos, mais resistentes e mais eficientes do que nunca, e os laboratórios de Shoreham fervilhavam dia e noite com experimentos. Novos combustíveis, novos pistões e novos métodos de arrefecimento surgiam, e embora a equipe de Ricardo fosse pequena, ela produzia resultados que influenciaram a produção de aeronaves e tanques em todo o país. Ele não se via como parte da máquina de guerra, mas sim como parte da sua sobrevivência, afirmando frequentemente que a boa engenharia salva vidas, porque a confiabilidade evita falhas. Em 1939, quando a Grã-Bretanha mais uma vez se viu em guerra, as ideias que Ricardo havia desenvolvido silenciosamente ao longo de décadas tornaram-se a diferença entre vitória e derrota. O Ministério da Produção Aeronáutica e a Força Aérea Real agora dependiam de sua pesquisa sobre controle de combustão e combustíveis de alta octanagem, e cada Spitfire e Hurricane que subia aos céus o fazia com motores ajustados por princípios que ele havia descoberto anos antes em seu laboratório em Sussex, travando uma guerra que não seria lutada em trincheiras ou cockpits, mas em câmaras de teste cheias de fumaça, manômetros e folhas intermináveis de dados, uma guerra para a qual ele estava singularmente preparado. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Ricardo tinha 54 anos. Permanecia ativo, curioso e trabalhava até tarde na maioria das noites em seu laboratório de Shoreham. Sua pesquisa do período entre guerras já moldara os motores britânicos, mas agora seu conhecimento ajudaria a decidir a sobrevivência de uma nação, pois a defesa aérea, a mobilidade e a logística da Grã-Bretanha dependiam de eficiência de combustível e confiabilidade de motores campos, nos quais Ricardo havia se tornado a autoridade silenciosa. No início da guerra, o Ministério da Produção Aeronáutica voltou a procurá-lo, já que motores aeronáuticos estavam sendo pressionados além dos limites seguros, especialmente em combate em grandes altitudes. Quando detonavam, perdiam potência ou falhavam completamente, muitas vezes custando a vida de pilotos, e o trabalho anterior de Ricardo sobre detonação, taxas de compressão e qualidade do combustível já mostrava que a resposta não era mais potência, mas melhor controle da combustão. Sua pesquisa tornou-se a espinha dorsal da estratégia britânica de combustíveis de alta octanagem. Trabalhando com a Shell e o Ministério da Aeronáutica, sua equipe aperfeiçoou novas misturas que permitiam maior compressão sem knocking, possibilitando que motores como o Rolls-Royce Merlin, usado no Spitfire e no Hurricane, produzissem mais potência sem danos, fornecendo aos pilotos britânicos a vantagem vital durante a Batalha da Grã-Bretanha. Uma vitória que foi tanto um triunfo da engenharia quanto da coragem. O nome de Ricardo raramente aparecia nos jornais da época, mas suas impressões digitais estavam em praticamente todos os motores britânicos. Sua empresa trabalhou em motores de tanques e veículos blindados, unidades diesel marítimas para a Marinha Real
e geradores auxiliares para operações de campo. E cada projeto refletia sua abordagem metódica. Medir, testar, refinar seu laboratório tornou-se um patrimônio nacional, operando sob supervisão governamental, mas sempre sob sua liderança tranquila. Ele costumava dizer que a boa engenharia vence guerras antes que elas comecem. Para ele, isso significava prever falhas e resolver problemas mecânicos no laboratório, muito antes de eles surgirem no campo de batalha, enquanto engenheiros aeronáuticos buscavam velocidade e poder de fogo. E Ricardo se concentrava na resistência, em como fazer máquinas funcionarem mais tempo mais suavemente e com menos recursos. Os resultados de sua pesquisa sobre combustíveis ultrapassaram o combate, pois os mesmos princípios melhoraram caminhões-ambulâncias e até geradores portáteis usados por médicos no campo. Apesar da pressão da censura de guerra, Ricardo continuou publicando artigos técnicos cuidadosamente formulados para ocultar detalhes sensíveis, enquanto ainda avançavam a ciência e seus estudos sobre perda de calor, turbulência e propagação de pressão nos cilindros tornaram-se material fundamental para a geração seguinte de engenheiros com universidades e empresas no mundo inteiro, dependendo de seus dados mesmo sem conhecer sua importância militar. Um de seus feitos mais significativos na guerra foi o aperfeiçoamento dos motores diesel para uso naval, já que submarinos e navios de escolta exigiam motores capazes de operar por longos períodos sob cargas variáveis, sem superaquecimento. A perícia de Ricardo em fluxo de ar e arrefecimento tornou esses motores mais eficientes e confiáveis, melhorias nada glamurosas, mas que salvaram incontáveis vidas no mar. Nos anos finais da guerra, Ricardo começou a experimentar turbinas a gás, uma ideia conectada diretamente aos princípios de combustão que ele estudara por décadas. Ele via nelas o potencial para o próximo grande salto na geração de energia e, embora sua empresa se concentrasse em motores de pistão, mantinha contato com as equipes que desenvolviam os primeiros motores a jato, admirava sua ambição, mas alertava que a eficiência e não a velocidade definiria o futuro. À medida que a vitória se aproximava em 1905, seu laboratório permaneceu um lugar de trabalho incansável, em vez de celebração. Seus engenheiros já analisavam as necessidades do pós-guerra: transporte civil, reconstrução industrial e conversão da pesquisa militar para aplicações pacíficas, porque Ricardo acreditava que as lições da guerra deveriam produzir tecnologia melhor para a vida cotidiana. Motores mais silenciosos, combustíveis mais limpos e máquinas que não desperdiçassem nada. Ao final do conflito, a tecnologia de motores da Grã-Bretanha estava entre as mais avançadas do mundo, e grande parte desse progresso podia ser atribuída à insistência de Ricardo de que todo problema tinha uma solução mensurável. O sistema de octanas que ele havia pioneirado décadas antes agora era o padrão internacional. Seus projetos de arrefecimento foram copiados pela Europa e pelos Estados Unidos, e suas teorias sobre turbulência e dinâmica da combustão logo influenciariam a propulsão de foguetes e jatos. Quando a paz retornou, Ricardo foi reconhecido como um dos arquitetos da força da engenharia britânica durante a guerra, mas inicialmente recusou honrarias, preferindo voltar à pesquisa. Dizia muitas vezes que a invenção nunca pertencia verdadeiramente ao inventor, mas ao mundo depois de comprovada, pois para ele o que importava não era fama, mas função sua. Guerra havia sido travada em silêncio, com equações em vez de tiros, com medições em vez de medalhas. Mas quando os motores britânicos rugiam, era sua ciência que os fazia rugir mais tempo mais alto, e de forma mais inteligente do que os de qualquer outro. Quando a paz voltou em 1945, Sir Harry Ricardo já pensava no futuro. A Grã-Bretanha precisava reconstruir seu transporte, sua indústria e seu abastecimento de energia, e seu laboratório em Shoreham estava pronto, em vez de projetar armas. Ele voltou sua atenção para combustíveis mais limpos e motores mais silenciosos, destinados à vida civil, e logo ônibus, tratores e geradores industriais passaram a funcionar com sistemas inspirados em Ricardo, usando menos combustível e durando mais. Em 1948, ele foi condecorado por sua contribuição à engenharia honra, que aceitou com modéstia característica, insistindo que o progresso fora fruto de um esforço coletivo.
Os que o conheciam diziam que o título não mudara nada, pois ele continuava chegando cedo ao laboratório, caderno na mão, perguntando aos jovens aprendizes o que estavam medindo naquela manhã. Durante as décadas de 1950 e 1960, o mundo ao seu redor mudou de pistões para turbinas e de mecanismos mecânicos para controle eletrônico. Mas os princípios de Ricardo permaneceram. Seu livro, The High Speed Internal Combustion Engine, continuou sendo a referência padrão para engenheiros em todos os lugares. Não por trazer fórmulas, mas porque ensinava a pensar, observar, testar, quantificar e refinar. Ele encorajava a colaboração entre universidades e indústria, acreditando que a pesquisa de nada servia se permanecesse trancada atrás de portas fechadas. Muito antes do ambientalismo se tornar uma preocupação, ele alertava que o dever do engenheiro era tornar as máquinas mais limpas e eficientes, pois o desperdício, em qualquer forma, era inimigo da civilização. Mesmo aos 80 anos, Ricardo ainda passava horas nas bancadas de teste, analisando silenciosamente curvas de pressão e anotando quedas de temperatura com a mesma curiosidade que tinha quando estudante em Cambridge. Visitantes achavam difícil dizer onde sua aposentadoria começava, porque para ele a investigação era simplesmente um modo de viver. Sir Harry Ricardo morreu em 1974 aos 89 anos. Não deixou monumentos, apenas movimento, motores, livros e uma filosofia de precisão que moldou o mundo moderno, unindo as eras do vapor, da gasolina e da propulsão a jato, e provando que o progresso não depende do acaso, mas da medição. Ele escreveu certa vez: a tarefa do engenheiro não é inventar energia, mas impedir seu desperdício. Uma ideia que ainda impulsiona cada motor eficiente construído hoje, um eco silencioso do homem que transformou a combustão em ciência e deu ao século XX seu ritmo de potência.